Olá pessoal, como alguns de vocês aqui sabem que me acompanham no YouTube, também lá no Instagram, acompanham os stories, eu fiz uma sequência de leituras de 5 livros do Coetzee, John Maxwell Coetzee, escritor sul-africano, premiado com o Nobel em 2003, vencedor do Man Booker Prize. O cara é um papa-títulos aí, já ganhou vários prêmios ao redor do mundo, muito reconhecido, lido também em muitos países, traduzido em muitos países. E eu nunca tinha lido nada dele, e aí eu resolvi fazer uma experiência que desde o comecinho ali da pandemia, em março mais ou menos, eu já vinha planejando fazer isso, que é ler em sequência 5 livros de um mesmo autor, 5 ou 6 livros, 4 livros por aí de um mesmo autor em sequência. E como eu não estava fazendo vídeos de leitura, porque eu estava praticamente todo imerso dentro da obra dele, muitos de vocês estavam me perguntando, e aí, como é que é? Funciona esse negócio de ler 5 livros? Isso é legal, porque eu também quero fazer. Como é que funciona? Se compensa, se não compensa? E agora, finalmente eu vou responder para vocês essa tão desejada resposta, se vale a pena ler 5 livros de um mesmo autor. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal e dar aquela ajuda aqui no Seleção Literária. É importante estar inscrito, mas mais importante de estar inscrito é para você receber as novidades quando a gente postar o vídeo aqui. Então você estando inscrito e ativando o sininho, todas as vezes que nós lançamos vídeos aqui, e toda semana tem vídeo, pelo menos 2 vídeos, você será notificado. Então já vem correndo aqui e participa do nosso canal estando inscrito. E uma das coisas bacanas de ter feito essa sequência de leituras é que foi uma coisa bastante natural. Como eu falei, eu fui num sebo, comprei um livro, que na realidade eu não sabia nada sobre esse livro, Vida e Época de Michael Carr, e recebi outro da Pacote Texto, enfim. Aí eu fui entrando na estante virtual, atrás de outras coisas deles, fui comprando na Amazon, fui fazendo já uma coleção aqui de livros, porque eu gostei muito, me dei muito bem com a linguagem do Coetzee. Eu tenho uns livros suficientes aqui para fazer uma mini bookshelf tour só dos livros do Coetzee que eu fui adquirindo. Mas para isso vamos sentar aqui no computador, porque eu quero ir conversando com vocês e trazendo alguns dados que eu vou mostrando aqui sobre o ano de lançamento de cada um desses livros, porque eu acho que é um fator importante. Vamos lá! Bom, primeiro de tudo eu quero mostrar para vocês a sequência dos 5 livros, certo? Quero ambientar vocês nisso, mesmo que você já acompanhe aqui o canal e já sabe disso. O Cio da Terra, Vida e Época de Michael Carr, que foi o primeiro livro que eu li a partir do mês de setembro. Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o cardzinho aqui em cima, também no box de descrição. A Espera dos Bárbaros, que eu li, foi o segundo livro. O Mestre de Petersburgo foi o terceiro livro. O Desonra foi o 4º livro, talvez seja o livro mais famoso dele, foi o 4º livro. E por fim, eu li o Foe, que eu não sei nem qual é a capa, qual é o lado certo da capa, é esse aqui. Tá sem tem uma cintazinha aqui, tanto nessas novas edições tem uma cinta. O Foe foi o 5º e último livro que eu li. Uma das grandes vantagens de se fazer isso, de adentrar muito profundamente dentro de uma obra de um autor, de ler 5 livros em sequência, a grande vantagem para mim é você se habituar com a linguagem, você entender a forma e reconhecer boa parte da linguagem que o autor coloca, imprime nos seus livros. É mais ou menos como se você estivesse conhecendo a matéria-prima do próprio autor mesmo. Você está ali vendo a fonte primária ali das ideias, porque você, especialmente no meu caso, eu li alguns livros do início da carreira dele, então da primeira década ali da carreira do Coetzee, que é uma obra extensa, ele tem mais ou menos uns 25, 30 livros. Não dá para dizer que eu conheço de tudo lendo só 5, né? Eu não cheguei nem a ler 1/3 das obras, mas eu compreendo que, coincidentemente, os livros e as datas de lançamento desses livros me fizeram adentrar melhor dentro da linguagem dele, e eu vou explicar isso para vocês aqui. Se tratando de romance, ele tem mais ou menos uns 25 livros, e desses 25 livros, 15 mais ou menos estão lançados no Brasil. 5 obras, não é tudo, não é abrangente, não abrange toda a obra dele, mas você tem uma boa base sim, dá para ter uma boa e tranquila base do que você já adentrou dentro da linguagem dele, e você acaba se tornando até ganhando uma certa intimidade com essa linguagem. São livros que têm uma diferença máxima de idade de 19 anos, por exemplo. A Espera dos Bárbaros é de 80,
A Vida e Época de Michael K, de 83. O Foe, de 86, então são livros ali em sequência dos anos 80 dele. O Mestre de Petersburgo não é tão distante, 14 anos depois de A Espera dos Bárbaros, de 94. E o Desonra, que é o livro mais jovem que eu li dele, é de 99. Então, de uma carreira de quase 50 anos, eu peguei ali um intervalo de 19 anos entre as obras. Então, acho que isso favoreceu isso que eu estou falando. Então, fica como uma dica. Você tentar pegar um intervalo, se for um autor muito extenso, você for ler 5 livros de um autor, de uma obra muito extensa, você tentar pegar intervalos mais ou menos temáticos ou dentro de um intervalo de ano, de década, não muito distante. Curiosamente, eu não li nada pós-Nobel, que ele ganhou em 2003, então ele lançou muita coisa também pós-Nobel. O que é um fator curioso a se observar um vencedor de um Nobel, porque há essa curiosidade depois que um autor ganha um Nobel do que é que ele vai produzir após chegar ao reconhecimento máximo na sua carreira, né? E o Coates, ele é muito elogiado também pelas obras pós o prêmio. Tem essa sequência de obras, a História de Jesus, né? A Infância de Jesus, a Vida Escolar de Jesus está sendo lançados, também de muito sucesso. Então é curioso, porque eu posso fazer uma análise depois, quem sabe, do antes e depois do maior reconhecimento da obra dele. Outro fator também é porque eu não li nenhum ensaio, ele é um ensaísta também. Inclusive foi lançado recentemente, relançado um ensaio que já tinha sido lançado pela Companhia das Letras, agora foi relançado pela Carambaia. E saiu um novo, que é uma sequência do Mecanismos Internos, que também ele fala de literatura, fala de outros autores, analisa obras e também tem outros ensaios relacionados a vegetarianismo, ao consumo de carne. Algumas dessas obras não vieram ao Brasil, não tem publicação no Brasil. Mas óbvio, como tudo que tem um lado bom, também tem um lado ruim. Vocês podem reparar aqui que não são livros grandes, né? São livros de 200 páginas, 150, 200 páginas. Só que eu cansei. O estilo, a narrativa do Coates é uma narrativa que lhe exige estar sempre desconfiando de quem está narrando as histórias. Desses 5 livros, 4 são em terceira pessoa. Somente o Foe é uma narrativa em primeira pessoa, através de cartas, que talvez tenha sido o livro que eu menos gostei dos 4, mas ele tem uma espécie de um narrador assim meio que desconfiado e que você vai entrando nessa desconfiança. Então isso lhe exige do leitor uma certa atenção e o entendimento também de qual é a sacada que ele quer trazer ali naquele livro. Ele tem uma escrita muito peculiar e genial, mas o fato é que eu acabei cansando. Então eu fui absolutamente atropelado pela narrativa do Coates. Pra vocês terem uma ideia, eu terminei o Foe e passei umas 2 semanas sem ler nada. Assim, eu fiquei lendo umas páginas de um HQ que eu estava lendo, mas assim também com pouca atenção e praticamente remoendo e até querendo falar isso para vocês, né? Isso foi uma pergunta muito curiosa que vocês me fizeram mais de uma vez, seja no stories do Instagram, seja aqui nos comentários do Michael K, os vídeos que eu fui falando dos livros que eu estava comprando dele para conhecer a obra dele. Foi uma curiosidade e foi um experimento interessante. Para ser mais claro, eu viciei na escrita dele de fato, e como todo vício há um cansaço, há um momento de ressaca. Então é natural que isso possa acontecer com você ou não, quem sabe, ou foi só comigo. Eu não tenho como dizer com certeza, mas que houve um cansaço, sim, houve. Isso também não significa, óbvio, de forma nenhuma, que eu vou abandonar o cara e não vou mais ler nada dele. Pelo contrário, como eu falei, eu quero até ler os livros pós-Nobel, que eu acho que eu vou ter uma outra sacada. E vamos ver um Coates já no auge da sua escrita. No auge eu digo em termos de reconhecimento, né? Não necessariamente na linguagem. E óbvio, claro, nós estamos na internet, eu tenho que dizer o óbvio, que não estou dizendo o que é regra, o que é que você deve fazer, nem nada disso. Você pode tentar fazer. Eu não estou aqui querendo inventar moda nem nada, você faz as suas leituras da forma como quiser, da forma como lhe for mais confortável, óbvio. Mas eu quis, foi legal fazer isso, eu adorei a experiência e com certeza eu vou querer repetir essa história de ler 5 livros, 4, 6 livros de um mesmo autor. E para isso, eu já vou pedindo que você comente aqui embaixo que autor, que autora você gostaria que eu fizesse uma leitura em sequência de 5 livros. Lembrando a vocês que em breve vão saindo as resenhas, já tem resenhas de alguns desses livros gravados, mas eu estou só preparando as datas aqui para ir soltando direitinho. E aproveita para você acompanhar aqui, estando inscrito no Seleção Literária. Como eu falei,
ajuda o canal e te ajuda também porque você vai ficar recebendo sempre as novidades aqui do nosso canal quando sair um vídeo novo. É isso aí, pessoal. Valeu!